O assunto agora no programa Negócios de Sucesso é o Espírito Santo em Ação, mais precisamente o desenvolvimento do nosso Estado. Para falar sobre este assunto, eu tenho a presença de Alexandre Teodoro, presidente do Espírito Santo em Ação. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade. Para começar, vamos falar sobre o que é o Espírito Santo em Ação. O Espírito Santo em Ação, Vladimir, é uma organização não governamental que nasce em 2002, reunindo ali... Anos críticos, né? Um período difícil aqui no nosso estado, onde 16 empresários, né, empreendedores, líderes, resolvem pensar o estado de uma forma diferente. E aí nasce, então, o Espírito Santo em Ação nas mãos desses 16 empreendedores que hoje fazem parte, dentro da nossa estrutura organizacional, do Conselho Deliberativo do Espírito Santo em Ação. Presidente, eu sei que o Espírito Santo em Ação ele tem várias áreas de atuação, né? O que realmente, que áreas são elas e o que é que vocês fazem objetivamente dentro do Espírito Santo em Ação? Objetivamente, nós trabalhamos hoje sustentados em cima do plano de desenvolvimento do Espírito Santo, chamado Espírito Santo 2025. É um plano de Estado, um plano de longo prazo, que este ano, inclusive, está sendo revisitado, que é o Espírito Santo 2030. Nós estamos organizados em 11 comitês. Comitês que tratam da questão da educação, comitês que trabalham na questão da logística do nosso Estado, comitê que trabalha a imagem do nosso Estado, enfim, na questão do desenvolvimento do interior do Estado, a gente chama de rede de cidades, onde nós temos vários municípios onde se encontram empresários que se articulam e pensam o desenvolvimento daquele município. É dessa forma que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Ok. Eu quando penso no Espírito Santo em Ação, eu diria que ele nasceu até numa época, eu diria, né, conturbada da nossa política, que é um órgão para cobrar, exigir e também oferecer soluções. E o Espírito Santo em Ação tem feito isso? Tem. O Espírito Santo em Ação nasce em 2002, ele se organiza a partir de 2003, convidando pessoas, e não entra lá quem quer, são convidados, são empresas mantenedoras que são convidadas, e lá dentro, todas as pessoas que ali trabalham são voluntários. Deixa eu fazer uma perguntinha só. O que o Espírito Santo em Ação pode fazer por algumas questões? Aeroporto? Nada. Centro de convenções? Nada. A situação dos nossos portos. O Espírito Santo vê isso como realmente um entrave, eu diria o seguinte, né? Um gargalo para o crescimento do nosso Estado e planeja fazer alguma atuação em relação a isso? Faz muito mais. Nós não é que não façamos nada sobre isso. Nós estamos permanentemente, se nós temos hoje esses gargalos na questão da nossa infraestrutura, nós estamos permanentemente cobrando dos nossos parlamentares, cobrando do governo federal, onde podemos ter a interlocução, nós fazemos a interlocução, nós somos indutores para que, junto inclusive ao governo do Estado, tivemos isso no governo passado, no governo Paulo Artung, agora no governo Renato Casagrande, também estamos muito alinhados com o governo na luta para que os investimentos do recurso federal cheguem ao Estado para resolver os nossos problemas. Ou seja, nós temos uma atuação muito forte, tem muita ação do Espírito Santo em Ação nessas ações, porque nós entendemos que o nosso Estado só irá se desenvolver com a infraestrutura. Nós acabamos de perder os incentivos na questão do Fundap. Tem uma ameaça na questão dos royalties, que tem aí um caminho longo ainda a ser seguido na questão dos royalties, mas, querendo ou não, é uma ameaça. Como que nós podemos desenvolver no Estado do Espírito Santo? Somente com a questão da infraestrutura. A questão da BR-101 tem que estar equacionada, a 262, os nossos portos, aeroportos, ou seja, e como que nós estamos aqui investindo no Espírito Santo, podemos avançar no nosso Estado, crescer o Estado sem infraestrutura. Essa é a nossa ação, e muito perto dos nossos parlamentares, subsidiando os nossos parlamentares com material, soluções, né? Encontrando soluções que dependem do governo federal. Sim, o governo federal precisa abrir o caixa, precisa pensar o Estado, que não tem pensado o Estado do Espírito Santo, não tem chegado aqui as verbas para nós como deveriam chegar. Entretanto, nós não paramos, estamos atuando muito forte. Então, o Espírito Santo em Ação, ali dentro, com aquelas pessoas que entendem, cada um dentro, quem está lá dentro do Espírito Santo, nós que estamos dentro do Espírito Santo em Ação, cada um de nós tem um conhecimento profundo em cada área dessa, e nós subsidiamos tanto o governo estadual, quanto os parlamentares, quanto a interlocução que fazemos com as autoridades federais que vêm aqui no Estado para pensarmos o desenvolvimento do nosso Estado. Há muitos tempos atrás houve um seminário aqui sobre cidades do futuro. Veio
um autor italiano, Domenico Di Masi, que estudou sobre cidade futura. Eu o entrevistei e conversei com ele, eu falei, quais são as cidades futuras? Ele falou, hai due città del futuro. Ele falou assim, Vitória e Florianópolis. Eu falei, por quê? Porque são cidades que não são grandes cidades, tem tudo para serem cidades futuras. São bons estados, são pequenos para se gerir, né? Eu acredito que está faltando só, eu diria o seguinte, né? Infraestrutura é realmente o caminho. E acreditar, né? É acreditar. Infraestrutura é o caminho, mas é importante que nós saibamos o seguinte, não adianta nós falarmos, por exemplo, em aeroporto, esse recurso é federal, da forma que está colocado. Então nós temos a necessidade do governo federal olhar para o nosso estado e entender isso, né? Fazer como foi feito o seu entrevistador. Ele olhou para cá e chegou, olha, Vitória pode ser uma bela cidade, mas não é só a Vitória, é o estado do Espírito Santo como um todo, que tem um potencial muito grande. Muito grande. Muito grande. Nós vemos o tempo todo os investimentos chegando. O Instituto João de Santos Neves acaba de publicar quase 100 bilhões de investimento nos próximos 4 anos, ou seja, o que isso representa para o nosso estado? Muito investimento, muito emprego, né, muita renda, muita oportunidade, mas sem infraestrutura. Sem infraestrutura, é verdade. Nós não conseguiremos dar esse passo grandioso do Espírito Santo. Outra coisa, eu estava conversando com o presidente do Sindiec, Severiano Imperial, sobre essa questão do Fundap. E eu achava, conversar com ele, o seguinte, eu acho que essa questão de perder o Fundap não é tão importante assim. Sabe por quê? Porque os nossos empresários desse setor são inovadores. Nós temos expertise sobre isso, o que é mais importante do que o Fundap, né? Nós perdemos 4%, temos mais 4% ainda, né? É verdade. Eu acho que o assunto já está vencido. Nós temos até o final do ano para organizarmos tudo isso. O governador Renato Casagrande, num evento com segmentos em defesa do Espírito Santo, né, um grupo que ele reúne, já determinou que buscássemos uma alternativa para isso. Entretanto, é necessário enfrentar o problema. Mas que a questão do Fundap é página virada. Nós temos que avançar e, repito, a nossa pauta velha, a pauta atual é a mesma. Infraestrutura para que o Estado do Espírito Santo se desenvolva adequadamente. Ok. Para terminar, sem infraestrutura, nós não chegamos ao céu. Não vamos avançar, o Espírito Santo vai sempre depender, vai continuar dependendo. Se nós tivéssemos hoje no nosso Estado os investimentos do recurso federal programados e encaminhados, certamente o Estado do Espírito Santo seria outro. E olha que nós estamos, eu diria, bem, mas podemos ficar muito melhor. Ok, concordo com você. Alexandre, obrigado. Parabéns ao Espírito Santo em Ação e volte sempre, ok? Obrigado a vocês pela oportunidade. Nós é que agradecemos.